Aqui em São Paulo, o governador do estado volta a fazer críticas ao contrato de concessão da Enel, a distribuidora de energia que atua no estado de São Paulo. Reportagem de Beatriz Manfredini. Tarcísio de Freitas disse que a intimação divulgada pela ANEEL pode ser o primeiro passo para uma intervenção na Enel. Na semana passada, fontes do governo e da Prefeitura de São Paulo disseram à reportagem da Jovem Pan que o presidente da agência, Sandoval Feitosa, prometeu em conversa reservada com Tarcísio e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, a intervenção na concessionária de energia. Qualquer processo administrativo tem que ter fundamentação. Então, a intimação eu encaro como o primeiro passo. A empresa vai ser chamada a prestar esclarecimentos, porque o que a ANEEL talvez não esteja querendo é, de ofício, fazer uma intervenção sem ter a fundamentação jurídica. Então, esse primeiro passo é um passo necessário da intimação. A empresa, esclareça, né? Conta para a gente aqui o que está acontecendo. E aí eu imagino que, a partir dessa intimação, outros passos terão que ser dados. Tarcísio voltou a dizer que se o contrato com a Enel fosse do governo do estado, a questão estaria resolvida e criticou os termos da concessão, que, segundo ele, são muito fáceis de cumprir. Está muito claro a incapacidade da empresa de tocar o seu negócio. E ela não faz o que tem que fazer porque não quer. Ela está olhando o resultado financeiro. Está muito claro para todo mundo o que está acontecendo. Você tem uma empresa que deixa de investir. Nessa fase do contrato só existe uma coisa que vai resolver o problema, que é um remédio regulatório, está previsto na lei de concessões e está previsto na lei do setor elétrico, que é a intervenção. Porque o interventor vai determinar, né, e a empresa é geradora de caixa, que se faça CAPEX, que se faça OPEX, e aí você começa a resolver o problema. O governador esteve nesta segunda-feira na sede da Fiesp, participando do lançamento de mais uma etapa do programa Acordo Paulista. Inaugurado em fevereiro deste ano e atualmente no terceiro edital, o objetivo é renegociar 50 bilhões de reais em dívidas para cerca de 3 mil empresas do estado. Bom, Nelson Kobayashi, na sexta-feira passada, a ANEEL falou que é praticamente impossível ou muito difícil se fazer essa intervenção na Enel por causa dos riscos para os consumidores ficarem sem qualquer tipo de atendimento, porque precisa substituir a empresa, há um processo muito demorado em relação a isso. Mas o governador São Paulo está insistindo nisso. Quais são as chances disso efetivamente acontecer? É um processo, imagino que demorado, longo, né? Sim, e a gente precisa considerar as duas propostas como propostas bem distintas. Aquela inicial comentada pela ANEEL, agência reguladora, era de suspensão, né, cautelar do contrato de concessão, e de fato seria uma suspensão que geraria um trauma, que é tirar de uma vez só a operação da Enel da cidade de São Paulo, e a gente está falando de milhões de pessoas impactadas de uma só vez, que depende de uma mesma rede, hoje sob o controle da Enel. Já essa proposta do governador Tarcísio é interessante que não seria de uma suspensão do contrato. A Enel continua prestando os serviços, continua com o seu contrato de concessão válido, mas sem a administração da operação. Alguém externo administraria, portanto, a Enel, como uma intervenção parecida com a que aconteceu com os ônibus aqui em São Paulo, com as duas empresas de ônibus investigadas pelo Ministério Público, que continuam operando, continuam prestando serviço como empresas que são, mas sob a intervenção do ente público, no caso da Prefeitura de São Paulo. Aqui, em relação à Enel, seria, imagino que por outro ente, não sei se o governo, não sei se o governo federal ou estadual, enfim, algum desses entes seria o interventor. É uma questão jurídica bem complexa, porque a gente não tem muitos precedentes disso, mas que eu achei muito interessante, de modo a garantir para o consumidor, no final das contas, que pelo menos se terá algum responsável público para que se cobre um bom trabalho, uma boa prestação de serviços na administração dessa empresa que tem deixado a desejar. Esse é o ponto principal, né, Kobayashi? O que vai acontecer para o consumidor, óbvio, né? Exato, e o consumidor é o grande afetado e até por isso é que isso não depende só de ações dos órgãos públicos, do governo, da prefeitura, do governo federal, mas de outras entidades também, do Ministério Público, pelo seu departamento, pela promotoria que cuida dessas ações coletivas de interesse do consumidor e do próprio PROCON, que poderia já ter aberto processo administrativo, não sei se já existe ou não, mas que gera multas milionárias e empresas que buscam o lucro só tomam algum tipo de cuidado quando a questão vem no bolso. Está aí um trabalho também para essas outras entidades, o Ministério Público e para o PROCON acompanhar.